E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinity Brothers, o seu canal de esporte, entretenimento e vida saudável. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. Você está andando na rua e do nada alguém te encara. O que você faz? Desvia o olhar? Encara de volta? Sorri? Hoje nós vamos mostrar 5 tipos de encaradas diferentes. E principalmente como lidar com aquela encarada feia, aquela encarada sinistra, que parece que o cara quer arrumar confusão. E aí, o que fazer? No vídeo de hoje, como a gente acabou de falar, de mencionar, nós vamos ver 5 tipos de encaradas e como reagir, o que a gente faz quando alguém vem encarando feio para arrumar confusão. Tipo de ações que nós podemos tomar quando nós nos deparamos com esse tipo de situação. Querendo ou não, é um tipo de defesa pessoal, por isso é até interessante a gente trazer isso aqui para o nosso canal. Sim. Mas tudo isso a gente vai ver logo depois da vinheta. Bom, e para começar, qual é o primeiro tipo de encarada que a gente encontra por aí? Love's in the air. A encarada do amor, né? O pessoal que está encarando para flertar. Não é encarando, é aquele o sorrir com o olhar. Não. Porque ó, eu vou dar um exemplo do que acontece. Porque a gente pensar, se encarada, esse tipo de encarada de flerte é mais fácil de identificar, porque é homem e mulher. Nem sempre. Não, hoje, nos dias de hoje, qualquer lado vem olhares de interesses. Eu vou até contar uma história que aconteceu comigo. Cheguei em Brasília e meu primo me leva para uma festa, uma rave. A primeira vez que eu saí em Brasília, eu fui para uma festa. Chegou na rave, tava lá o pessoal, né? Fica um grupo amontoado ali, dançando aquela música doida. Não era uma festa estranha com gente esquisita? Exatamente, bem nessa aí. E aí, do nada, eu vejo que tinha 2 caras parados, sem dançar, olhando pra mim. Quando eu percebi, o que aconteceu? Eu olhei pra trás e falei... É comigo Será esse? que é comigo? Eu olhei pra trás, não tinha ninguém atrás, tem umas caixas de som atrás de mim. Eu falei, cara, não acredito que os caras vão querer arrumar briga comigo aqui, cara. Não, cara, é a primeira vez que eu tô saindo, cara, eu não quero. Acabei de chegar em Brasília. Aí, mas tava numa distância, né, aquele monte de gente, assim, por enquanto tá tranquilo. Mas chegou um momento que o meu primo e o grupo que tava com a gente, disse, vamos lá pro lounge, lá pro sofá e tal. E a gente foi. Quando foi, tinha que passar perto desses 2 caras. E aí, quando tava chegando perto, eles vieram na minha direção. Eu falei, cara, vai dar briga, cara, vai dar... o que eu faço? E aí, quando chegou perto, os caras, quando tava bem perto, eles abriram o sorriso e abriram o braço assim pra me pegar. Aí eu falei, ei, que é isso? O amor está no ar. Pois, e não era pra brigar, eles estavam com outras intenções. Só que eu não entendi na hora. Então, o primeiro tipo de encarada é essa, né? O tipo de flerte. Os caras estavam me encarando com segundas intenções e eu não decifrei. Aí eu só fiz assim pros caras, falei, não sei. Os caras, desculpa, tal. Sei lá, né? Então... E quando nós estamos em algum lugar e a gente se perde nos nossos pensamentos e sem querer acaba olhando para alguém. Só que a gente não tá olhando para essa pessoa, a gente tá lá na outra dimensão. Tá olhando pro vazio, assim, pra frente, pensando. Só que a gente tá olhando pra uma pessoa, só que a gente nem percebe. E a pessoa aí, o que esse cara tá me encarando? Pois é, e se é você que tá recebendo esse olhar, né? Pois é. Eu já me perdi o olhar assim várias vezes e quando eu percebi... rapaz, tem uma pessoa ali na frente. Aí eu fiquei sem jeito. Mas eu não lembro de ter recebido uma encarada vazia dessa, que a pessoa tava olhando pro nada pra mim. Olha, meu problema recente de memória pode me prejudicar nessas situações. Mas eu devo ter passado por alguma coisa assim. Eu sei que eu penso bastante, então eu com certeza eu já fiquei parado olhando pra alguém e assim, opa, que vergonha, o pessoal acha que eu tô olhando pra ela. Terceiro tipo de encarada. Não, mas eu já tive desse tipo de situação em sala de audiência, na antessala de audiência. Tá ali, aí tá pensando no... A gente vai entrar dentro de uma audiência, tá ali pensando no processo, com a pasta na mão, do lado do cliente, e a gente simplesmente para e tá ali pensando. E sem querer, às vezes, acaba... Tem uma pessoa na frente. É pequena, são 20 pessoas em um espaço de 10 metros quadrados, então
acaba acontecendo isso. O problema, doutor? Assim, não, tô só aqui pensando na minha audiência, não é nada pessoal, meu. Tá me encarando, tá com algum problema aí? Não é nada pessoal, até acredito que a audiência não é junto, só tô aqui raciocinando, nada mais. Mas já só nesse tipo de situação assim, eu já estive do outro lado, né, então... Mas não lembro de receber, né? O próximo tipo de encarada é a encarada de luta, pré-confronto, que é muito comum em esporte de combate, né? UFC, boxe, pessoal para ali em frente, eles têm um encontro, um momento só para se encarar. Não é confronto aleatório na rua, né? Não. Confronto esportivo, né? Confronto dentro das regras de um determinado esporte. Inclusive o pessoal traça até estratégia, né? Quando chegar na encarada, faz isso, fala aquilo, dá beijo, puxa uma flor, invento de tudo. Tem estratégias para esse tipo de encarada. Tem gente que faz esse tipo de encarada em entretenimento, né? Tem um cara do UFC que brinca um monte com isso, né? Tem. Ele e o cara levaram um pote de whey protein, um shakezinho, os dois sacudindo o shake, aí foram lá, cruzaram o braço, e um tomando de cada lado, né? Tem umas encaradas divertidas nesse sentido. O interessante da gente falar dessa encarada pré-luta é que, por muitas vezes, é uma coisa que eu já tinha internalizado, né, pelos nossos treinamentos, e fazendo uma pesquisa eu encontrei várias pessoas falando que estudos levam à mesma conclusão, que é qual? A pessoa que está mais confiante nesse tipo de encarada, ela está mais tranquila. É a pessoa que está ali em paz. Tipo, a gente pode ver o olhar do Mike Tyson na luta, ali quando deixamos para tocar as luvas, que o Mike Tyson fica parado aqui e fica só o olhinho do Mike Tyson aqui, ó. Só seguindo a presa. Só olhando para a criatura. E geralmente a pessoa que está mais nervosa, que está com medo, é a pessoa que se descontrola ali no momento, dá um tapão, um empurrão, né? Começa a xingar, quer dar tapa na cara. A pessoa que se descontrola geralmente é a pessoa que está com medo. Eu não diria medo, eu diria ansiosa. Mas uma coisa leva a outra aí. Não, a ansiedade vem do medo. Não, eu diria que só tá ansiosa, tá. E quando a gente encontra aquela pessoa na rua e a gente olha e fica olhando, eu conheço esse cara de algum lugar. É a famosa encarada de reconhecimento. Assim, de onde é que eu conheço essa menina? Então, às vezes tu pode cair numa situação complicada, meu querido. Principalmente se tu te parece com algum ator famoso, uma pessoa famosa, as pessoas vão ficar te olhando, te encarando. Inclusive, eu não sou famoso, mas já passei por uma situação dessa, que é bem engraçado, porque eu fui convidado a ir a São Paulo dar uma palestra, né, sobre a Magento, uma plataforma de comércio eletrônico, e quando chegou no local, era a bolha, né, as pessoas que estavam lá conheciam esse ambiente, então muitas delas me conheciam, só que não tinham certeza se era eu, porque só viram no vídeo, né, no vídeo eu não apareço tanto. Nunca viram pessoalmente. Aí eu ia passando, as pessoas ficavam olhando assim, me acompanhando com o olhar, aí às vezes eu tava parado, tinha um grupo de pessoas e eles ficavam cochichando, olhando pra mim, assim, eu entendi que assim, as pessoas estão achando que me conhecem, estão me reconhecendo de alguma maneira, mas se não fosse isso, eu ia ficar, o que essas pessoas estão cochichando? Será que eu tô cagado? O que aconteceu? Cagado, cara. Eu cheguei, teve um momento que tinha tanta gente olhando pra mim que eu falei assim, cara, será que meu cabelo tá zoado? Será que tem alguma coisa no meu rosto? Fui no banheiro, dar uma olhada e disse, não, tá tudo certo, elas estão olhando. Tu vai lá fazer a palestra, as pessoas estão assim, e aí, será que vou lá conversar, né? Estão querendo conhecer, estão lá justamente para ver a pessoa falando, então... É normal olhar, né? Por conta do ambiente, eu senti que era uma encarada de reconhecimento e não, né, uma encarada sinistra. Já passei por algumas assim, e cara falando assim, tu não é o irmão do fulano X? Não, cara, não sou. Mas tu conhece o fulano X? Assim, não conheço, cara. E eu digo que eu já passei por uma dessa, que o irmão desse cara... por mais de uma vez. Acho que era durante meu primeiro curso universitário, algumas pessoas, aconteceu 2, 3 vezes isso aconteceu, o pessoal parasse, tu não é o irmão do X? Assim, não, cara, não sou.
Assim, porra, mas tu é igual, cara. Eu assim, pô, então o cara é bonito, né? Aí os caras, assim, não, pô, mas não sou não conheço não. Já passei por isso, me passando por irmão de alguém. Então vamos para o último tipo de encarada. Que é aquela encarada sinistra. Aquela encarada que está tentando intimidar você. Geralmente dos doidos, né? A encarada dos doidos, dos malucos. Pessoal que sai com a intenção errada ou... Que tomou muito pré-treino. Bebeu alguma coisa errada, botaram alguma coisa na bebida que a pessoa tá meio doidona e sai encarando pra buscar briga. Mas não digo só pra buscar briga. Agora, vamos falar sério aqui, que, claro, essa é uma encarada intimidadora, né? E geralmente a gente sempre pensa como uma ferramenta de agressividade que vem contra a gente. Mas eu já me escapei de situações de perigo por conta da encarada. A encarada que eu fiz foi uma ferramenta de defesa pessoal. Por exemplo, eu tava saindo do serviço, 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, lá em Curitiba. E aí eu peguei uma carona, só que a carona não passava na frente da minha casa, ele me deixava perto, eu tinha que andar, 10 minutos, talvez nem isso, sim, entre 5 e 10 minutos, até em casa. Só que esse percurso que eu tinha que fazer não era no melhor trajeto. Era perigoso. Então ia rápido, tá? Final de tarde, ainda tinha bastante sol. Eu tava com um notebook, com aquela bolsa carregando o notebook. E quando eu comecei a descer a rua, eu escutei o barulho daquela gritaria de jovens. Eu olhei pro lado. Quando eu olhei, eu não fiquei olhando, obviamente, eu olhei e voltei pra frente. Dei aquela olhada, eu falei, cara, tem umas 30 cabeças aí, cara. Vou apertar o passo, vou andar mais rápido. Comecei, andando rápido, sem olhar pra eles. Aí o que aconteceu? 2 do grupo saíram correram, eles estavam descendo, assim, no percurso que eles estavam fazendo, eles estavam vindo nessa direção e eu tava... Passando na horizontal deles. Ia fazer um... Então, tipo, se eu já passei por eles, não tinha por que eles virem em mim. Ou mesmo, eles estavam descendo e eu vi que eles estavam indo para outro lado, outra direção. Só que aí 2 deles saíram correndo e foram para minha frente, para vir na minha direção, para vir andando na minha direção, na calçada. Aí eu dei aquela olhada para trás para ver se mais alguém ia vir e tava só os 2 e os 2 com aquela cara de folgado, rindo. Vim na minha direção, e a rua vazia, né? Não tinha ninguém nem na frente dele, nem atrás de mim, nem do outro lado. Só faltava rolar aquele feno de faroeste. Nossa, eu falei, cara, vai dar confusão, cara. Assim, não devia ter 30, mas devia ser um time de futebol ali, que eles deviam estar descendo pra jogar bola. Então ali devia ter uns 5 de cada lado, mais uns 2 no outro. Devia ter uns reserva. Uns 14 ali, 7 para cada lado. Provavelmente umas 20 pessoas, mas na hora que eu olhei assim, tem 30. Não dá pra brigar com todo mundo. Aí o que eu pensei? Os caras vieram na minha direção, os 2 na minha frente. Falei assim, é bater e correr. Bater e correr. Ainda bem que era meio que descido assim. Não era tão íngreme, não era um morro. Mas assim... me dá a vantagem da corrida, eu vou bater e correr. Aí eles foram chegando perto, eu mantive a postura ereta, e assim, eu sou um cara de sapato ali, 1,90 m, né? Eu não vou mexer com alguém de 1,90 m na rua. 1,90 m com pelo menos 90 quilos na época, 92 quilos na época. É um cara alto, magro, mas... cara, é um cara alto, um cara grande. Eu mantive a postura, obviamente eu era maior do que os 2. Eles juntaram, eles juntaram de um jeito para não dar espaço para eu passar, para me fechar, para eu parar de caminhar. Eles juntaram, eu foquei no cara que era mais alto, que era o da direita, meti a encarada, mas encarei como se fosse um louco, né? Eu tô doido. Cachorro louco. Eu tô doido, o dia não foi bom. E aí preparei o ombro pra dar aquela ombrada, porque eles fecharam, não tinha como eu passar. Eu preparei o ombro pra dar aquela ombrada e... aquele Night Wolf. Na ombrada aqui de deslocar o pequenininho, já dá no cara que eu tava encarando. E aí correr. Era o meu objetivo ali. Foi a estratégia que eu tracei ali em segundos, né? Aí quando chegou bem perto, está quase cara a cara, o cara tava me olhando. O cara desviou o olhar, quando tava, acho que 2 passos, ele desviou o olhar e aí quando deu um passo, eles abriram assim, Aí eu passei, eu não desviei nada, só continuei andando reto aqui, eu não diminui o ritmo, nada, eu só continuei, na encarada, eles abriram, e aí eu escutei os caras lá de trás gritando, o que foi?
Aí eu escutei o cara que tava aqui mais perto de mim, que eu encarei, ele falou assim, ó, deixa quieto. Aí eu fiquei, né, olhando aqui assim, ó, de rabo de olho pra ver se não vinha mais ninguém, se eles não mudavam de ideia. Mas, ó, foi um aperto e eu me escapei na encarada. Mostrar, né, aquela situação assim, ó, não se intimidar pelo entorno, né, mostrar assim, ó, que se vão vir, mas aqui ninguém vai correr. Vai dar ruim aqui. Né? Pode até me derrubar, mas que pelo menos uns 10 dentes eu vou arrancar fora de alguns aí, eu vou arrancar. O tempo vai fechar aqui, né? Não vem meter um bullying em cima de mim, não. Aí então, pra vocês verem como... Até inclusive, quando a gente tem treinamentos marciais, né? De taekwondo, jiu-jitsu, karatê, capoeira, qualquer tipo de arte marcial que vai ensinar algum programa anti-bullying para as crianças, entre os pilares, né, do ensinamento ali anti-bullying, tem ali a fala, né, de verbalizar, tem a postura e tem o olhar, que é o olhar olho no olho para a criança encarar e aí verbalizar e tal, e aí se impor. Então tem toda uma questão de postura, olhar, verbalização que ajudam numa defesa pessoal, para que tu não tenha que partir para violência, né? Mostrar, não se deixar intimidar pela situação, né? Mostrar que você está apto a reagir se for necessário, né? Temos também a regra dos 3 segundos. Rola aí pela internet. Não sei se isso é psicologicamente estudado, né? Se tem algum ramo da pesquisa, né, que aprova isso aí. Mas existe aí um boato da regra dos 3 segundos, que é a gente olhar fixamente para a pessoa por 3 segundos e depois desviar o olhar. E assim, com um face poker, né? Cara neutra, não é fazendo careta, não é rindo, né? Tipo, tu percebeu que a pessoa tá aqui, pá, aí tu percebe, o cara tá me encarando. Aí tu vai olhar pro cara, 3 segundos, e desviar o olhar. Pra tu mostrar pra pessoa... Sei que estás aí. Te notei, mas tô confiante, não tem preocupação nenhuma. Mostra que equilíbrio, mostra que tu não tem medo e que tu não vai cair em provocação. Então, é bem interessante. Acho que provavelmente já usei essa, de olhar pra pessoa, ver que uma pessoa tá me encarando, olhar ela por 3 segundos e desviar. Só que, claro, tu não vai desviar e ficar de costas pra correr o risco de tomar uma por trás. Tu vai ficar, só não vai olhar ela de volta pra ela, vai ficar na tua, vai continuar o teu... Olha o canto de olho aqui, ó. Permaneça alerta, né? A postura corporal, né, que a gente estava comentando, ficar ereto, controlar a respiração para não começar a suar, não cruzar os braços, né, ficar intimidado aqui assim, ficar curvado. Não se encolher, né? Aquela postura expansiva, né? Mostrar que você está ali e que você tem confiança. Tá tranquilo. Na situação, você está seguro no ambiente. Então, há momentos que a gente fica relaxado. Tipo, estamos aqui, estamos sentados, estamos tranquilos. Mas se é uma situação, algum momento que a gente está em um local que pode advir algum risco, aí você mantém a postura, ombros elevados e fique confiante da sua situação e seguro daquilo que você pode fazer, né? Na arte marcial, a sua postura vai mudar. Isso, com o tempo mas ela não muda em um mês. Você vai ganhando confiança. É gradativo. Você passa a ter mais segurança ao longo do seu trajeto dentro da arte marcial. Até porque tem bastante atividade física e tu vai melhorando o teu aspecto físico também, tá? E tu vai ganhando confiança com isso também. Uma outra coisa que a gente não pode fazer quando receber uma encarada dessa é reagir com hostilidade. Tipo, tu vê que o cara tá te encarando e tu já fechar a cara, fazer o que é que tá olhando, né? Aí tu já tá, tu apertou o botão de ignição, assim, pode vir. Mas às vezes é tu que tá estressado, né, cara? Aí se tu tá estressado, aí... O que tá vendo? Eu tô cagado? O que tá olhando aí pra mim? Aí vai juntar a fome com a vontade de comer, aí é complicado. Agora, se precisar sair, nunca faça aquela assim, ó, tô ali, percebi a situação, não vai sair correndo. É sair com calma, a mesma questão que a gente falou da postura. Saia tranquilo, com postura, ereto, olhando pra frente, né, com confiança. E sabe que só mudar a posição da onde você está já pode quebrar esse ataque fulminante aí do olhar. Isso eu não sei nem explicar, mas assim, se a gente tá tipo num bar, alguma coisa, talvez tu esteja num ponto e tem alguém te encarando. Só de tu sair, eu não vou arrumar confusão, tu sai dali, vai
dá 10 passos pro outro lado, a pessoa já te abandona, assim, a pessoa não continua, não vai te caçar. Ele vai focar em outra pessoa para encarar. Assim, não, esse aí não quer rolo, quer rolo aí. Exatamente, então, às vezes, é tipo o cachorro, quando alguém chega perto do prato de comida e o cachorro para e fica ali encarando, assim, ó, o que vai fazer com o meu prato de comida? Aí tu sai e o cachorro vai, fica... É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Ou a pessoa tava com aquele olhar vazio, e aí de repente tu olhou, aí a pessoa tava olhando pro nada, de repente vê que tu tá olhando pra ela, aí, sabe, era nada, virou um conflito. E aí, mas se tu sai dali, a pessoa, não era nada, desarma. Então, pode só sair do local, mas lembrando, não vai virar de costas, não vai dar mole. Não dê chances ao acaso, né? Não facilite. A confiança também não é para ficar cega, né? Não facilite. Esteja sempre, se perceber um tipo de situação dessa que você possa estar em risco, saia, mas permaneça atento, né? Continue observando o seu entorno para evitar qualquer tipo de complicação, né? Eu até lembrei de uma outra situação, porque assim, a gente pode reagir a esse tipo de encarada com aquele olhar dos 3 segundos, que eu acho que é um dos mais poderosos. Tem aquela que eu às vezes uso sem querer também, que é de olhar para trás assim, cara, não pode ser comigo isso. Olha para trás e volta. E tem o sorriso, que já usei também, mas o sorriso eu usei, que eu lembro, já devo ter usado em outras situações. Mas eu tava parado para atravessar a rua e vinha um ônibus. O ônibus estava parado e começou a sair, aquela saída devagarinho. E aí tinha um cara dentro do ônibus me encarando. Aí eu tava aqui olhando para frente, aí tu olha assim para as pessoas e tu vê, esse cara tá me encarando. E o cara tava ali, aí eu falei, cara, o que adianta o cara tá dentro do ônibus, eu tô do lado de fora, o cara tá me encarando, por quê? Aí eu ri, eu dei um sorriso, eu falei, sorri, dá um cumprimento, sabe? Porque não tem, tu vai pro lado da janela do ônibus pra me bater? Não vai. Também não vou sair correndo atrás de ti, então é muito fácil ser machão assim, né? Quando não tem risco nenhum. Aí eu sorri, e quando eu sorri o cara ficou doido. O cara começou a fazer, começou, eu falei, rapaz, tá doido. Tu tens a cara... A isca pra arrumar confusão. Os caras falam, o que é esse grandão aí? Então, assim, sorriso. Às vezes tu pode cumprimentar também, tu olha, tu vê que a pessoa tá te olhando sério, tu faz aquele cumprimento de cabeça e... Essa é normalmente a minha reação. Quando eu vejo que alguém tá me olhando, eu olho assim, e aí, beleza? Tranquilo? Como é que tá, meu querido? Tudo certo? E são duas coisas que, assim, desarmam a pessoa, que pode desarmar, tu dar um sorriso ou tu cumprimentar, né? Ser gentil, digamos assim, ser educado. Carismático, que a pessoa tava ali te encarando pra dizer, não, o cara é gente fina. O cara é legal. Só vai ler, e aí, tudo bem? Isso costuma desarmar muita gente, né? Mas... porque às vezes não é... Eu uso essa também muito, não é nem que a pessoa tá com aquele olhar de conflito. É aquele olhar que é assim, acho que eu conheço aquele cara. Só que a gente olha assim, não faço nem ideia de quem é. Assim, beleza, meu querido, tudo certo? Esse é a minha saída mais eficaz. Beleza, meu querido, tudo certo. E claro... fez tudo isso, postura, olhar, sorriu, cumprimentou, mudou de posição, fez tudo que podia ter feito e não deu certo, aí isso pode acabar escalando, e quando a gente fala escalar, quer dizer que a pessoa vai se aproximar e vai ter um embate. Mas isso aí é uma história para um próximo podcast, né, meu irmão? Começar a olhar ponto de saída, se tá protegido, se o cara tá sozinho, né, se tá armado, começar a observar um monte de coisa, que aí vira papo para um próximo podcast, que se você tiver interesse, você vai deixar aí nos comentários. Quero saber, vai partir para uma briga, pode colocar situações, tá num bar, tá no ponto de ônibus, tá na escola, pode colocar situações aí, cenários, pra gente tentar debater aí formas de se defender, né? A melhor maneira de lidar com a situação que se apresenta, né? Isso, porque tem diversas... Não vamos entrar ainda, mas tem diversas maneiras de reagir, né? Tem a maneira violenta, que é atacar primeiro, né? Antes que maneira cobra cai. Tem o elemento surpresa de tu tentar mostrar que tu vai fazer
uma aproximação, uma amizade para tentar amenizar aí, nesse momento, mobilizar a pessoa, né? Ou mostrar para a pessoa que tu não tá sozinho, que tem pessoas contigo, que é melhor ela não... Então existem diversas estratégias aí, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários. Mas, na maioria das vezes, a encarada é somente isso. É só um olhar, nada demais. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos. Nos vemos num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.